Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, eu vim falar um pouquinho hoje sobre Gayatri Mantra. Ontem foi um dia especial chamado Upakarma. Upakarma, ele é um dia em que os brahmanas, os sacerdotes na Índia, todas as pessoas que são os brahmanas, são do grupo, das castas dos sacerdotes, eles trocam o fio chamado Upavitam, o fio cerimonial, que é esse Upavitam. Então, é falado que quando a pessoa faz uma iniciação, ela é chamada o Upanayana. Quando ele faz a iniciação formal nos Vedas, ele recebe esse Upanayana, esse Upavita, no Upanayana, e aí então com esse Upavita a pessoa, é dito, ela está habilitada a aprender e a fazer rituais védicos, assim é dito. E aí então a pessoa carrega esse Upavitam ao longo, na verdade são 3 fios, basicamente, de algodão, presos com um nó. Então os fios representam os 3 Vedas. Os 3 Vedas, ritualisticamente falando, são Rig, Sama e Ajurveda. O Atharva Veda fica um pouco de fora quando se fala em rituais, né, geralmente. E então a pessoa usa o cordão e aí a pessoa também, além disso, ela recebe o Gayatri Mantra, o famoso Gayatri Mantra. Ela aprende o Gayatri Mantra e a partir daí então ela tem um compromisso de cantar o Gayatri Mantra, o Gayatri, que é para o Sol, o divino na forma do Sol. Então, uma vez por ano, é dito que uma vez por ano, nesse dia chamado Upakarma, então todos os brahmanas vão e substituem o Upavitam. O Upavitam ele é trocado. Ritualisticamente, tem uma cerimônia de troca o Upavitam. E aí é um momento de purificação, um momento realmente auspicioso, né? Então todo mundo fazendo junto, né? Cada um no seu canto, mas todo mundo fazendo no mesmo momento, isso é muito auspicioso. E é trocado então todos os erros do passado que eventualmente tenham sido feitos ao longo do ano são então descartados. A gente pede, né, as bênçãos, então já é jogado fora o Upavita antigo e é colocado um novo, é apresentado para o Sol, pede-se então que o Sol ilumine esse Upavita, ilumine a nossa mente, é colocado o Upavita então. E aí no dia seguinte ao Upakarma, ele é chamado Gayatri Japam, é o dia chamado Gayatri Japam, em que eles fazem então, os brahmanas fazem o canto de 1008 vezes o Gayatri Mantra para ativar, né? Então é um momento auspicioso, é um ciclo de um ano, e a partir daí então ele se mantém cantando todo dia, normalmente, geralmente nos 3 horários, né? No nascer do sol, ao meio-dia e no pôr do sol, ou pelo menos em um horário do dia, de preferência o nascer do sol. E aí então ele faz um japa 108 vezes, mas no Gayatri Japa, nesse dia Gayatri Japam, eles fazem então 1008, o dia de hoje, tá? Então, nesse dia de Gayatri Japam, eu resolvi falar um pouquinho sobre esse mantra. Esse mantra, então, ele é um canto, ele é um mantra védico. Ele está presente nos 3 Vedas, Rig Veda, Sama Veda e Ajurveda. E ele é uma oração para Surya, que é o Sol, é o divino na forma do Sol, é chamado Savitri, né? Na verdade, Savitri é Savita. Savitri significa o Sol na forma daquele que dá toda a vida, porque o Sol realmente ilumina, ele nos dá a vida, ele nos dá o calor, nos dá a luz. Então, o mantra, basicamente, a gente vai ver o mantra, ele basicamente é uma oração para esse divino na forma do Sol, que ele ilumine a nossa mente na forma do conhecimento, na forma de clareza, que ele nos dê vida. Nos Vedas, o fogo, ele é um elemento muito importante, ele é central em toda a ritualística, em todo o simbolismo védico, e ele na forma do Sol é considerado muito auspicioso. O fogo na forma celestial é o Sol. Então, vamos ver o significado desse mantra. Então, a gente tem, na verdade, o mantra ele é dividido em 3 partes, basicamente. Om, depois a gente tem Bhur, Bhuvaha, Suvaha, e depois a gente tem Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonaf Prachodayat. Então, ele começa com o mantra Om. Om é o mantra, de fato é falado, é o maior nome do divino é Om, porque dentro de Om está incluído todo o universo, está incluído todas as palavras, é dito. Então, no próprio significado de Om, está incluído então todos os nomes, todas as formas. Então, é o nome do todo. Então, portanto, Om é o maior nome do divino. Também é dito que, nos mitos, Brahma, o Criador, ele cria um universo começando com Om. A primeira palavra que ele fala na hora da criação do universo é Om. Então é uma palavra auspiciosa, ele marca os inícios, ele marca algo auspicioso. Então começa com Om.
E aí depois a gente tem a segunda parte, que é Bhurbhuva Swaha. Aí já tem uma diferença interessante, porque aqui a gente está Bhurbhuva Suvaha. Suvaha geralmente é cantado no sul da Índia, como é cantado no sul da Índia. No norte da Índia, geralmente, esse Suvaha é cantado como Swaha. Não tem U, né? Então ficaria Swaha. Então, Bhurbhuva Swaha. Esse Bhuvaha também, essa Visarga ela lida como um outro Sa. Então ficaria Bhurbhuva Swaha ou Bhurbhuva Suvaha. Tá, como a nossa tradição é do sul, então tá Suvaha. Esses três são chamados os Vyahritis. São palavras auspiciosas que eliminam também os erros do passado, purificam, abençoam, e estão relacionados, basicamente, são relacionados com os três mundos védicos. Bhuhu é a terra, Bhuvaha é a atmosfera, Suvaha são os céus, então é o céu. Então, portanto, é o universo inteiro. Então, depois de Om, Brahma canta Bhurbhuva Suvaha, que é a manifestação, então, dos três mundos, e aí, portanto, o universo inteiro é constituído. Até aí é uma introdução, na verdade, Om Bhurbhuva Swaha. Agora que realmente começa o Gayatri, a terceira parte é que de fato é o Gayatri Mantra. Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat. E aí então o que significa esse mantra? Então a gente tem Tat Varenyam Bhargaha, aquele brilho então, Bhargaha, aquele brilho que é Varenyam, que é auspicioso, que é desejável. De Savitru Devasya, daquele Savitru, do sol, que é Deva, que é brilhante. Deva é aquele que é brilhante. Então, aquele brilho auspicioso e desejável do sol, que é brilhante. Dhimahi, nesse eu medito então nesse brilho do sol. Yaha Prachodayat, que esse sol, então, que ele me ilumine, que ele ative. Prachodayat é acionar, é ativar, é iluminar, nesse sentido, iluminar. Dhiyaha Naha, que ele ilumine o nosso intelecto. Então, de fato, ele é uma oração para uma clareza de mente, para que a gente tenha uma mente clara, que a gente que busca conhecimento, que a nossa mente esteja iluminada, que o conhecimento pode ser alcançado. Também é um mantra que pede uma purificação, que o sol, com todo o seu calor e sua luz, queime os erros do passado, queime a ignorância, queime a confusão e nos dê força, nos dê vida. Então é um mantra muito, muito importante, muito poderoso e muito bonito. Existe também um significado mais profundo para que os estudantes de Vedanta conseguem ver todo o conhecimento ali de Vedanta, o autoconhecimento de fato. Então a gente tem Savitru Devasya, esse que é Ishvara, aquele que é o divino, ele é Savitru, ele está na forma do sol. Então, o que isso significa? Significa que esse divino que está na forma do sol, sendo a forma do sol, ele representa que o divino é a causa material do universo. Todo esse universo, na verdade, é nada além desse divino. Ele é a causa material, de fato, do universo inteiro. E, ao mesmo tempo, Devasya, ele é Deva aquele que é brilhante. Então, o fato dele ser brilhante aponta para consciência, aponta para uma inteligência. E, portanto, indica Deva. Então, Devasya indica que esse divino, ele é a causa inteligente do universo, a própria ordem. Então, ele é ao mesmo tempo a causa material e a causa inteligente. O universo inteiro nada mais é do que o próprio divino, manifesto nessa forma específica do universo, com toda a sua lógica, a sua coerência. Portanto, ele também é a causa inteligente do universo. Todo o universo nada mais é do que esse divino. Isso é Savitru Devasya. E esse Ishvara, esse divino, quem ele é fundamentalmente por detrás dessas formas do universo inteiro, quem é de fato esse Ishvara? Ele diz também, Tad Bhargaha Varenyam. Tat significa aquele. Aquele, então, aponta para uma existência, para uma realidade, para a própria verdade. Ele, então, é, em última instância, a pura existência, Sat. Bhargaha é brilho. Então, ele é não só a verdade, a existência, Sat, mas é a verdade que também é Bhargaha. Ele é brilho, ele é luz, ele é Chit, consciência. E Varenyam, ele é aquele que é o mais desejável. Desejável, que significa, na verdade, o que todo ser humano quer em última instância, aquilo que é o mais desejável é a própria plenitude, é o livre de limitação, a Ananda. Então, portanto, esse divino Tat Bhargaha Varenyam, significa, ele é Satchit Ananda Brahman, aquele ser livre de limitação, livre das formas, que afinal de contas eu busco. E aí na segunda parte do mantra, na parte final do mantra, a gente tem
Yaha Dhiyaha Naha Prachodayat, que ele ilumine o nosso intelecto. Como ele ilumina o nosso intelecto? Porque de fato, ele é o próprio Atma, o eu, que está presente no intelecto, mas esse eu que está por detrás da própria mente, é a luz da consciência, esse Atma. Então, na primeira parte, nós temos esse Ishvara, que é a causa do universo, que é Brahman, o ser livre de limitação. E na segunda parte, nós temos, falando do intelecto, o próprio indivíduo, então, portanto, que no final das contas é Atma, sou eu na forma desse indivíduo, esse eu livre de limitação que é Atma. Qual é a relação entre o indivíduo e o todo? Então, a gente tem no meio Dhimahi, o verbo Dhimahi, que eu medite naquele Brahman, que é livre de limitação, como sendo exatamente esse Atma que eu sou. Portanto, o próprio Gayatri, a gente tem no próprio Gayatri, no Gayatri Mantra, a identidade entre o indivíduo e o todo, na forma desse conhecimento, desse eu que é livre de limitação e eterno. É a própria essência dos Vedas, é a própria essência de Vedanta. Então, esse é o Gayatri Mantra. Eu não cantei o Gayatri. Mas por que você não cantou o Gayatri? Então, a gente, quando fala do Gayatri, a gente tem que falar uma questão que é complicada, é polêmica, mas ao mesmo tempo ela é muito importante de ser dita. É falado que o Gayatri Mantra, ele deve ser cantado somente por aqueles que receberam o Gayatri numa iniciação formal. Então, o Brahmana vai lá, recebe o Pavitam, recebe o mantra, escuta o mantra, aprende a cantar e a partir daí ele tem o compromisso de cantar o Gayatri Mantra. Somente essas pessoas deveriam poder cantar o Gayatri. Assim é dito tradicionalmente. Essas são as prescrições, tem várias prescrições. Da forma como eu aprendi o Gayatri Mantra formalmente, iniciado dentro do Pranayana. Eu posso cantar o Gayatri Mantra, agora eu não posso passar o Gayatri Mantra, então não faria sentido, eu não poderia cantar simplesmente num vídeo e passar adiante, não seria adequado. Também a gente tem que dizer, mas aí eu preciso fazer a iniciação não é necessária. Eu quis fazer a iniciação, eu achei que era interessante, achei que era importante, e aí eu optei por fazer. Agora, não é necessário, é uma iniciação formal que eu resolvi fazer. E aí, ok, você tem um compromisso, tem vários outros compromissos além de cantar o Gayatri Mantra. Então é uma coisa bastante complexa, mas totalmente dispensável para o estudo de Vedanta, para uma vida de yoga. Não é necessário. Tá? Então isso também é importante ser falado. Tem até outros tipos de iniciação nessa própria tradição. Não, eu tenho uma vida de yoga, eu tenho um professor, eu gostaria de ser iniciado nessa linhagem da qual eu faço parte. Ok, então você vai lá, o professor vai lá, ele dá um nome, dá um mantra, e aí então você está iniciado. Quer dizer, então, não é, aqui a gente está falando do Pranayana como uma iniciação formal dentro de uma ritualística védica. É uma outra história. Tá? Então, realmente, é uma coisa muito específica que não é necessário fazer exatamente. Mas é dito, se você quiser cantar o Gayatri Mantra, realmente você só pode cantar o Gayatri Mantra tendo passado por uma iniciação formal, assim é falado. Então, algumas coisas têm que ser faladas sobre isso. A primeira coisa é que, por ser um mantra védico, ele tem que ser cantado muito bem. Então, os mantras, eles não são meramente orações, eles são orações, mas são orações que têm que ser cantadas de uma certa maneira. Isso é um mantra védico. Então, tem uma prescrição, tem uma maneira de ser cantada, que, afinal de contas, é dito, tem consequências negativas se você canta errado. É um mantra, ele tem um funcionamento. Tá? Mas quer dizer, então, que se eu cantar um mantra errado, Gayatri em específico, a minha vida vai andar para trás, vai ser uma desgraça, não vai acontecer nada disso. Não é isso. Cantar um mantra errado não vai acabar com a vida de ninguém, não vai desandar, não vai ter nenhuma desgraça. Não é isso. Mas é dito, os Vedas dizem, que o mantra tem que ser cantado de maneira adequada. E não cantar de maneira adequada gera papam, algum tipo de sofrimento, que ninguém quer, afinal de contas. Tá? Então, a gente precisa cantar os mantras de maneira adequada, esse é um primeiro ponto. Gayatri em especial também, porque afinal de contas ele é um mantra védico. Mas além disso, existem várias formas de cantar o Gayatri Mantra que a tradição passa, dependendo do contexto. Se você vai fazer japa, a repetição de um mantra, você vai então cantar de uma maneira. Se você vai fazer pranayama, você canta de outra, dependendo do pranayama. Se você vai fazer dentro de um ritual, você canta de uma outra maneira. São maneiras diferentes de cantar o Gayatri, que você tem que saber cantar, tem que aprender. Então, qual é a forma que a gente sabe cantar? Depende. Então, e será que quem ensinou, no CD que a gente ouviu, alguém que ensinou, será que está sendo cantado da maneira correta? A gente também não sabe. Então, isso é algo que tem que ser considerado. Os Vedas, então, eles falam bem do Gayatri. Eles falam que o Gayatri é um mantra muito bom, é um mantra que é auspicioso. Ele oferece o Gayatri para ser cantado, mas ao mesmo tempo, ele diz que tem que ser cantado de uma maneira específica, dentro de uma iniciação, dentro de uma lógica ali.
Então, se eu vou cantar o Gayatri Mantra, é porque eu estou confiando que os Vedas estão me passando um mantra interessante. Quer dizer, eu só vou cantar o Gayatri Mantra porque eu estou confiando que os Vedas dizem que o Gayatri Mantra é bom. Estou confiando nos Vedas. Mas os mesmos Vedas dizem para cantar de uma certa maneira. E aí eu vou desconsiderar. Quer dizer, o que adianta? Né? Então, ou eu entendo que os Vedas estão oferecendo uma forma de canto, mas ele tem que ser cantado dessa maneira, ou então eu não considero. Então, considerar parcialmente não faz sentido. Tá? Então, isso é falado tradicionalmente, isso é dito. Agora, recentemente, considerando essa tradição, a gente tem aí talvez 100, 200 anos, vai saber, em que o Gayatri é passado de fato, além da iniciação, fora da iniciação. E tem um motivo, tem o seu lugar, tem a sua lógica. Né? Então, tem uma questão toda de uma questão de uma identidade. Tem uma questão toda de uma própria identidade hindu, né? E também das bênçãos, de você poder espalhar bênçãos. Tudo isso é falado, um lugar de afirmação também. O Gayatri é um canto tão poderoso. E aí, então, você tem uma questão toda de identidade, de pertencimento e, afinal de contas, de espalhar as bênçãos para todas as pessoas. É um movimento que tem o seu lugar, é evidente que tem o seu lugar e a gente não pode negar isso, tá? Tem todas as questões também da sua própria sociedade indiana que são envolvidas também, que são interessantes. Tudo isso é falado, tá? Questões de romper com castas, tudo certo. Então, assim, faz sentido. A gente tem que considerar isso tudo e tem o seu lugar também. Então, se você canta o Gayatri Mantra, se você aprendeu de alguém, ou se você de repente escutou em algum lugar e aí você repete o canto, eu canto há muito tempo, me faz muito bem e você decide que vai continuar cantando. Tudo bem, não tem problema, a questão não é um julgamento, você está errado, não deve cantar. Não é uma questão disso. Cada um precisa analisar internamente o que é melhor para si e decidir. E o que for decidido como melhor para você, você vai lá e faz com toda a confiança e sem dúvida vai ser abençoado, isso aí é um fato. Agora, é necessário, é importante que a gente considere o contexto para a gente poder fazer uma boa escolha e ver como é que a gente se sente. E aí a gente pode decidir o que é melhor. O que eu apresento, na verdade, é a forma tradicional. Isso é falado tradicionalmente. Mas existe uma outra questão que é interessante, que é para aqueles que não são iniciados, e aí, portanto, não deveriam tradicionalmente cantar o Gayatri Mantra. Não tem problema, não quer dizer que a pessoa, mas então a pessoa vai estar desprovida do mantra. E aí você falou do mantra, falou tão bem do mantra, agora eu quero cantar. E aí como é que adianta? Né? Se eu não posso cantar, o que adianta? É verdade, não se preocupe. Os Vedas, essa tradição realmente ela é incrível. E ela já inclui as pessoas que não são iniciadas. Elas também podem ser beneficiadas com o Gayatri. E então a tradição oferece uma coisa que é chamada Smarta Gayatri. O Gayatri Mantra, ele é, como eu falei, ele é um mantra védico e, portanto, é uma oração que está contida nos textos védicos. Sendo dessa maneira, tem todo um rigor, uma estrutura, uma maneira de cantar e uma das coisas que é exigida, uma prescrição, e uma das coisas é, você deve ser iniciado. Então, é mais complexo. Os Vedas são chamados também de Shruti, aquilo que é escutado. E, portanto, o Gayatri Mantra, fazendo parte dos textos védicos, ele também é chamado Shrauta Gayatri, o Gayatri que está contido nos Vedas. Então, ele está na forma do mantra védico, mas ele também está numa outra forma, na forma de um verso chamado Smarta Gayatri, que é o Gayatri na forma que está contido em outros textos chamado Smriti. Smriti é aquilo que deve ser lembrado, ou é aquilo com o qual a gente lembra o que está contido nos Vedas. Esse Smriti vem depois dos Vedas, ele vem como um anexo, ele vem posterior aos Vedas, e muitas coisas que a gente diz que é védico, na verdade está na Smriti. A Smriti que vai esmiuçando, ela vai pegando o Veda e vai abrindo. Então, por exemplo, o próprio Sandhya Vandanam, que é o ritual que os Brahmanas fazem rigorosamente, cantando Gayatri no meio, na verdade não está no Veda, ele está na Smriti. Porque a Smriti pega o que está no Veda e explica e vai abrindo. A própria puja que a gente faz nos altares, ela tem como base, não está lá no Veda, está nessa Smriti. Ela pega então e vai abrindo em rituais específicos. Então, são considerados védicos, que são tradicionais, de fato são tradicionais, são dessa tradição, estão pendurados nos Vedas, mas eles estão descritos não dentro do texto védico, mas dentro da Smriti. E dentro da Smriti eles são na forma de shloka, é um verso. E aí então, por isso que é o Smarta Gayatri. É o Gayatri na forma de um shloka, na forma de um verso que está na Smriti. E aí você tem outras formas de canto. Essa forma de canto é desprovida de todo o rigor e a prescrição que os mantras védicos exigem. Esse Smarta Gayatri que eu vou apresentar, ele tem o mesmo significado do Gayatri Mantra,
ele é considerado um dhyana shloka, é um verso de meditação do Gayatri. E, portanto, ele tem o mesmo significado e o mesmo efeito. Essa que é a ideia. Tá? Então, ele é usado justamente para você poder meditar no Gayatri e para você poder cantar o Gayatri, mesmo que você não seja um iniciado. É a forma de você poder cantar livre totalmente das questões, das prescrições que o Gayatri Mantra exige. Yo devasavitasmakam dhyo dharmadigocharaha prerayetasya yadbhargaha tadvaranyamupasmahi. Então, o verso diz: Yahadeva Hasavita, aquele Savitra, aquele sol, aquele que é Devaha, aquele que é brilhante. Prerayet, que ele acione, que ele ilumine. Asmakam dhiyaha dharma adi gocharaha, que ele ilumine asmakam dhiyaha, que ele ilumine o nosso intelecto. Aqui o verso só inclui dharma adi gocharaha, esse intelecto que é gocharaha dharma adi, aquele intelecto que está focado no dharma e etc. Então, é uma mente clara, uma mente que está disponível para o dharma e para o conhecimento. Quer dizer, eu que canto o mantra, eu faço essa oração, eu canto esse verso, faço essa oração, eu tenho uma vida de yoga, eu busco pelo autoconhecimento, eu estou estabelecido no Dharma. Basicamente é isso que ele complementa. Esse complemento, na verdade, é só porque o Gayatri Mantra, ele tem 23 sílabas. Ele tem uma métrica específica, Nitrit Gayatri, então ele tem 23 sílabas. Enquanto que um shloka são 4 partes, cada parte tem 8 sílabas. Então, na verdade, a gente tem 32 sílabas. Então, para aumentar o número de sílabas, ele pega esse dhiyaha, que é o intelecto, e ele expande o intelecto, descreve esse intelecto. O que é o intelecto? Afinal de contas, esse nosso intelecto. Esse nosso intelecto é esse intelecto que é o intelecto de uma vida de yoga, que é o que a gente busca, que é, afinal de contas, o que a gente valoriza. Ele só expande o significado de intelecto para poder fechar o número de sílabas. Esse, então, ele diz, Tasya Yad Bhargaha, esse, então, na sua luz, Bhargaha, Tadvarenyam, que é auspiciosa, que é desejável por todos nós, Upasmahe, nós, então, meditamos. Você vê que ele reflete exatamente o mesmo significado do Gayatri Mantra. Ele foi recebido por Agastya Muni, ou o grande Rishi do sul da Índia, chamado Agastya. Então, ele realmente tem um grande poder, um grande valor, de fato, e na verdade, nada mais é do que uma outra forma do próprio Gayatri Mantra. Então, portanto, o Gayatri Mantra tem 2 formas, a forma védica e a forma smarta. A forma Shrauta, védica, deve ser cantada com toda a prescrição, a forma smarta não é necessário. E aí, não sendo necessário, justamente essa é a diferença. Todas as pessoas podem cantar, qualquer pessoa pode cantar, independente de ter sido iniciada ou não ter sido iniciada, independente de qualquer coisa, independente da própria tradição, não importa, é um canto que qualquer um pode cantar. E aí, portanto, ele pode ser ensinado, ele pode ser cantado, de fato, qualquer um que deseje cantar para o sol, que deseje ter essas bênçãos do Gayatri Mantra, pode cantar naturalmente, facilmente, o Smarta Gayatri, que sem dúvida nenhuma vai ser abençoado. Geralmente a pessoa pode cantar 11 vezes como uma disciplina, ela pode cantar só uma vez como uma oração, mas se quiser cantar como uma disciplina, pode cantar 11 vezes pelo menos, no mínimo, e a partir daí, quantos quiserem, pode fazer japa de 108, e aí realmente entra como uma disciplina para esse sol, uma disciplina para esse divino na forma de toda a clareza, de toda a luz, de todo o conhecimento, que afinal de contas é o que a gente deseja. Então, que Savitra nos abençoe, que ele nos ilumine e que seja realmente um dia auspicioso esse Gayatri Japam, esse dia de Gayatri Japam, que a gente seja abençoado então com toda a clareza. Hariô.